Nós temos consciência suficiente disso? Significa o seguinte: foram 9.646 mortes provocadas por ações policiais entre 2003 e 2012. 9.646. Dá uma média de 1.000 por ano. Agora nós reduzimos para 540, que é um número absurdo. Batam as panelas, imponham a vigília a todos. Não é possível que nós continuemos a dormir, a repousar nessa trégua individual de cada nós. Nós todos temos o direito a esse momento, a esse refúgio, a esse momento de descanso. Mas é preciso, de alguma maneira, que nós reconheçamos que há um genocídio em curso contra negros e pobres jovens nos territórios estigmatizados. E nós não podemos mais dormir convivendo com essas práticas e essas dinâmicas. Então, a partir de junho, quando os garotos começaram a quebrar as vidraças, eu detesto a violência, não é a minha linguagem, mas eu vou apontar o dedo para eles, dizer que eles são arruaceiros, vândalos, quando a nossa realidade é da institucionalização do vandalismo, da arruaça, da baderna mais radical. Em que instituição nós vamos nos defender? Isso se dá num país que se mexe, um país que se mexe muito rapidamente, que está profundamente desestabilizado em todos os sentidos, em direções positivas algumas vezes e negativas outras vezes. Há uma série de iniciativas de jovens de classe média do Rio de Janeiro, brancos, que dizem o seguinte: nós chegamos ao nosso limite, não suportamos mais a desordem. Então esses negros pobres que vêm aqui roubar os nossos tênis, as nossas camisas, agora vão receber o que merecem. E vocês viram que eles quase mataram aquele rapaz, deixaram nu, amarrado com a corrente no poste, como naqueles cenários do racismo clássico americano dos Ku Klux Klan. Vocês lembram daquelas cenas horrorosas com os incêndios, né? O fogo com que matavam os negros. Nós não chegamos a tanto, mas é uma encenação do linchamento, é uma invenção dramatúrgica da cena selvagem. Vocês acham que isso não tem a ver com o imaginário fantasioso, protagonístico, tão criativo e interessante dos rolezinhos? Os rolezinhos estão perturbando o senso comum estabilizado. Nós vivíamos uma ordem, era a paz dos cemitérios, não havia ordem de fato alguma, porque a Constituição era rasgada todos os dias, o genocídio em curso nas favelas, os negros e pobres sendo presos por negociar substâncias ilícitas, enquanto os outros engravatados enrolavam com as suas grandes obras, com os seus grandes empreendimentos. Nós sabemos em que a cidade do Rio de Janeiro se tornou uma festa das Olimpíadas, da Copa, sem que a população seja ouvida para nada, né? Portanto, diante desse quadro de iniquidades, de injustiças, nós temos de pensar a educação. Se pensar a educação já é complicadíssimo, eu não ouso fazer isso, vocês fazem isso todos os dias, eu tento fazer lá na minha sala de aula. É complicadíssimo. Se nós juntarmos 3 de nós, nós vamos ter 3 opiniões diferentes, sendo que eu, se estiver presente, vou ter mudado de posição 3 vezes, provavelmente, ao longo dessa conversa, porque é muito complexo. Agora imagine pensar a educação no contexto que nós vivemos. Eu falei dos aspectos negativos, né? Mas deixa eu falar de 2 positivos para concluir, para o cenário não ficar assim tão sombrio. Sol em volta, vitalidade, essa potência participativa, nossa vontade de mudar, de conversar, de criar essa energia comum. Isso em si é muito positivo, mas isso não nasceu do vácuo. O Brasil se rebelou porque melhorou muito. Isso para nós da área de sociologia, história e antropologia, se tem colegas dessa área, sabem disso. Isso para nós é um princípio muito simples e já mais do que confirmado ao longo da história. O que significa? Uma pessoa miserável, impotente, humilhada, lutando ali da mão para a boca, para a sobrevivência diária, não participa politicamente, não sonha mundos possíveis, alternativos, não sonha a possibilidade da comunhão política cívica, comunhão da cidadania, não tem espaço mental, afetivo para isso, nem prático,
sacrifício, tem força. É salvar o seu filho amanhã, a sua família, é correr atrás da alimentação que vai prover as condições para a reprodução do corpo físico, né? E a sensação de humilhação não dá força a ninguém. A gente só luta e afirma uma convicção quando se valoriza e acha que é um sujeito de direitos e se define como protagonista, como ator, reivindicando seu espaço e reivindicando respeito à sua voz. Isso significa força. Ninguém do fundo do poço é capaz de criar um novo. Então, quando o Brasil começou a reduzir, e o fez significativamente, muito longe do necessário, do suficiente. Nós ainda somos os campeões, alguns dos campeões mundiais de desigualdade, mas houve uma mudança nos últimos anos, nos últimos 20, 15, sobretudo 10 anos, uma mudança muito profunda em termos de redução de desigualdade. É claro que isso se casa com o momento da reivindicação. Fica todo mundo contente porque nós estamos melhorando. Não. Fica todo mundo ciente das iniquidades, das inaceitáveis desigualdades, da ilegitimidade da situação corrente. E aí cada ponto passa a ser objeto de discussão pública. O sossego brasileiro, a pasmaceira dos shoppings, etc., tudo isso foi para o espaço, porque cada ator agora procura inventar uma maneira de se fazer presente de modo singular, marcando a sua idiosincrasia, a sua individualidade, trazendo a sua voz. Não necessariamente de forma violenta, em absoluta. A violência está muito mais na expectativa dos outros, na qualificação institucional, na rotulação, às vezes, da justiça criminal e até mesmo policial, do que propriamente na ação. Nós tivemos em todos os rolezinhos uma loja assaltada, que possivelmente nem tem a ver com a iniciativa, é uma espécie de variante, né, da ocorrência. Por que esses espaços não podem ser ressignificados, reinventados? Claro que existe a dramaturgia, o drama, o teatro da intervenção que desequilibra. Isso provoca no imaginário brasileiro o medo, e o medo que revela o que está no fundo de boa parte ainda da sociedade. O seu sentido de status, de superioridade e o seu racismo velado. O rolezinho despertou o pesadelo da classe média. E agora o linchamento é a resposta inconsciente, simbólica, mas muito prática e concreta, num diálogo muito duro. Se nós não tivermos consciência do que está em jogo, nós não vamos avançar. E muitas vezes nós temos a violência praticada dentro da família, e muitas vezes praticadas pela escola e por nós, seus representantes, contra os estudantes também, seus familiares. Às vezes de maneira indireta, simbólica, às vezes porque nós estamos cansados, não suportamos tanta carga de trabalho e não temos, de fato, os instrumentos necessários, nem afetivos naquele momento, para lidar com situações complexas. Então, para tentar ser bastante sintético nisso tudo, eu lhe diria o seguinte: eu estou convencido, de pouquíssimas coisas, eu poderia dizer que sei, no sentido de que eu estou definitivamente convencido, até que surja uma prova em contrário muito persuasiva. Uma delas é a seguinte: a violência passa a ser uma linguagem possível nas suas várias modalidades quando o indivíduo vivencia uma experiência que eu chamo de invisibilidade social. Quando é vista, você percebe, passa por ela, olha assim de lado, né? E vê através dela. Os depoimentos que eu tenho de crianças e adolescentes é como se eu fosse assim devassável, transparente. O olhar passa através, não estaciona na espessura do olhar do outro, não reconhece a personalidade do outro, a individualidade do outro, atravessa o outro, porque há no ar uma certa repulsa, uma repugnância ou um certo medo. Quando você olha o outro assim, você já não desqualifica, porque você está projetando um estigma, um rótulo: esse aí é o bandido, o assassino, é isso e aquilo, é a pessoa da rua, é o outro. Quando você vê assim uma pessoa, você não está vendo o outro, você está projetando sobre a outra face a imagem que você já traz dentro de si. Então o outro passa a ser um reflexo, espelho da nossa própria pobreza espiritual, né? Das nossas próprias limitações, nossos próprios ressentimentos, nossos ódios.
Não é o outro que está ali, eu não conheço o outro, não sou capaz de me abrir para o outro, de incorporar, porque não entra nenhum tipo de diálogo, interlocução, de interação, de relação. Na escola, isso pode ser repetido. Esse aí é o menino problema, tem um rótulo para ele, porque ele é inadimplente, está agressivo, ele não está manifestando uma demanda por algum tipo de olhar mais atento, sensível, por algum tipo de acolhimento superior, capaz de reparar tanta ferida narcísica, tanto sofrimento, tanta baixa de autoestima, tanta depressão em algum nível. Não, ele é um menino problema. Então nós isolamos e como é que nós tratamos com os bons e deixamos isso aqui para as penalidades. E eu escrevi com o MVP. Eu estava com o Bill, saímos dali, próximo entrevistado. Não por acaso. Jair Bolsonaro. Desculpe a menção. O senhor Jair Bolsonaro, deputado, representa segmento da sociedade, você não estava lá, tem voto. Ele disse, sabe o que eu faria nesse caso, Jô Soares? Isso que esses antropólogos e rappers, esse pessoal que dá amor, eu dava um tiro no meio dos olhos, eu dava um tiro na testa. Foi tão grosseiro, foi tão impactante que o Jô, que antes da minha intervenção se mostrara cético, cauteloso, um pouco crítico, etc., deu um passo atrás e disse, não, peraí, mas então você não está entendendo. Ele ficou chocado, foi chocante ouvi-lo. Mas isso representa, de fato, muitas e muitas vozes, muitas e muitas perspectivas. Diante disso, nós damos um tiro na testa. Resposta que para muitos funcionaria. Qual é a resposta institucional? Prisão ou entidade socioeducativa. Né? Mas vejam a situação em que a gente se encontra. E a escola, às vezes, reproduz esse modelo com as suas penalidades, com as suas hierarquias, com as suas regras de conduta, que acabam, muitas vezes, criando rótulos, estigmas e classificando as pessoas e as condenando a ser o que foram, que é o destino da categoria, da classificação, do estigma. Quando eu digo que alguém é alguma coisa, eu condeno aquela pessoa a ser o que ela foi. Eu estou descrevendo o passado e condenando o seu futuro. Estou projetando uma sombra o passado a partir de uma certa classificação. A gente não muda se a gente não tiver uma base sólida. Né? Se a gente estiver pisando no lodo, a gente não tem que mudar o salto. Se a gente não se valorizar e não for valorizado pelos outros, a gente não muda. Se eu disser para o monstro, você é monstro, se eu não for capaz de abrir uma fresta, um polo de virtude, de potencial iluminado, criador, humano, se eu não for capaz de abrir uma brecha ali, uma fresta nesse espírito, se eu só qualificar como monstro, eu estou condenando a ser isso, porque esse, entre aspas, monstro precisa acreditar na possibilidade de não ser isso, para constituir a partir de si mesmo essa outra possibilidade. Assim como nas instituições, eu não estou dizendo que então a gente vai simplesmente dar amor e abraçar quem nos assaltar, não é isso. Eu estou analisando essa genealogia, como é que a sociedade acaba reproduzindo tudo isso. Então, na escola e na família, tudo que nós pudermos fazer para escutar, valorizar caso a caso, um a um, sem classificações e categorias, entendendo a agressividade como uma linguagem e buscando recortar as conexões familiares e comunitárias, tudo que nós podemos fazer para valorizar cada um, para que cada um seja um projeto possível de mundo alternativo para si mesmo, nós não vamos estar contribuindo. Obrigado a vocês pela atenção. Agradecemos mais uma vez a palestra proferida pelo professor, cientista político, escritor e especialista em segurança pública, Luiz Eduardo Soares.